Glorificado, exaltado seja o nosso Deus. Um bom dia com Jesus. Cristo, o meu Deus, o teu Deus. Senhor, nesta manhã, eu te agradeço pela vida, pelo ar que eu respiro, pela a oportunidade de estar diante da tua presença, por te louvar, por te engrandecer, por te exaltar, porque o Senhor é digno de louvor, de adoração, de exaltação. Maravilhoso é o nome do Senhor Jesus. Pai, neste dia, que a presença do Espírito Santo, nesta manhã de sábado, venha vir sobre cada um que adentrar a este canal para receber uma palavra do Senhor. Porque o Senhor é bom, porque a tua benignidade dura para todos sempre. Amai ao Senhor, o vosso Deus, acima de todas as coisas. Engrandecei ao nome do Senhor. Adorai somente a Ele, porque Ele é e sempre será maravilhoso. Gênesis 41. Aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé, junto ao rio. E eis que subiram do rio 7 vacas formosas à vistas, gordas de carne, que pastavam no prado. E eis que subiram após elas outras 7 vacas, feias à vistas, magras de carne, e pararam junto às outras vacas na praia do rio. As vacas feias, à vista das magras de carne, que comiam as 7 vacas formosas, à vistas e gordas. Então acordou Faraó, e depois dormiu de novo, e sonhou outra vez. Brotaram de um mesmo pé 7 espigas, cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas de vento oriental brotaram após elas. E as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. E acordou Faraó. Eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito se perturbou, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os sábios, e contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia de interpretá-lo. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, pondo-me em prisão à casa da guarda, o padeiro mor. Então sonhamos um sonho a mesma noite, e ele, cada um conforme a sua interpretação do sonho, e ambos estavam ali. Mas um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, contou-lhes a interpretação do sonho, e cada interpretação aconteceu conforme o sonho, que foi ele que nos interpretou. Assim mesmo foi feito a mim, e me fez tornar o meu estado, e ele fez enforcar. Enviou Faraó e chamou a José. Fala comigo assim nesta manhã: Senhor, eu estou aqui para ouvir do Senhor
uma palavra de transformação. Eu abro as portas do meu coração para que entre a luz do teu Espírito na minha vida, na minha casa, na minha família. A paz do Senhor e um bom dia a todos. Que Deus esteja com cada um de vós e com cada familiar. A palavra de Deus, ela vai nos relatar que no Egito havia um rei. Não foi uma história, foi um fato verídico que é relatado durante 1000 anos, 2000 anos, vai se passando 2600 anos, 2700 anos, 2800 anos. É relatado a este fato há mais de 4, 5, 6 mil anos. Este relato ele é contínuo, constante, de geração em geração, porque não foi uma história, foi um fato, um acontecimento real que aconteceu naquela era e reflete na nossa geração de hoje. A Bíblia nos relata a palavra do Senhor, o nosso Deus, que Faraó, rei do Egito, dominador daquela era, ele teve um sonho. Ele teve uma visão em sonhos. E ali a sua mente e o seu coração se perturbou. E a Bíblia vai nos relatar que no final dos dias, assim como foi no princípio, também será no fim. Se sofreram no princípio, foram perseguidos, assim também será no fim. Se Deus operou sinais e maravilhas no princípio, assim também operará no fim. Porque Ele é imutável. Ele está presente em todas as gerações e eras que se passaram e as que vêm. Veio até a nossa geração, até a este dia. E Ele está ainda adiante. Porque estamos aguardando o fim do ciclo da terra. O fechamento de acontecimentos reais relatados na palavra do Senhor, o meu Deus, o teu Deus. E a palavra fala que esta palavra é viva, eficaz, e eu creio no poder da palavra, porque a palavra ela transforma, sara, cura e liberta. Esta mensagem é para que aqueles que têm esta oportunidade agradeça ao teu Deus por entender. Porque é uma mensagem que nem todos irão pregá-la, nem todos irão ter a convicção e a plenitude do Espírito para passar algo que eu tenho para passar para cada um de vocês. Aquele que tem ouvidos, ouça. O que tem olhos, vejam. E entendam, gravando na tábua dos vossos corações. Nesta geração, nós lutamos pela sobrevivência humana. As guerras predominam. Quase 50 nações em guerras, se destruindo. Tragédias, acontecimentos que nunca houve na face da terra. Sinais, eventos catastróficos. Porque os sinais nos céus, os sinais na terra, são amplos diante dos olhos de uma geração que anda não compreendendo, não entendendo, não enxergando. Esta geração, ela está dispersa, despercebida, desprovida de um futuro
e de uma era que se finda. E esta era se findando, uma mudança de ciclo terreno para que recebemos o Rei da Glória. Faraó, ele teve uma visão, um sonho em visão, e não tinha quem o interpretasse. Ali havia um homem chamado José, do Egito, porque ele era hebreu, mas ele foi levado ao Egito, porque ele teve um sonho, uma visão, e ele conta os sonhos para os seus irmãos. Os irmãos o invejaram, porque quando nós temos algo da parte do Senhor, somos relacionamento entre você e Deus. Não conte a tua busca, não conte a tua luta. Pregai o evangelho, mas a tua conexão entre você e Deus não é relatada a olhos humanos, a ouvidos humanos, porque o mal ronda como o leão para tragá-los, tragar as vossas almas e as vossas vidas. E não é diferente com os pregadores desta era, que o Deus usa de uma forma sensacional, sobrenatural. Aqueles que estiver desperto e com os olhos abertos ouvirão, verão, nem todos se salvarão. Fazemos a nossa parte diante do Senhor, proclamando o evangelho da salvação, da redenção, para a transformação da humanidade. E esta humanidade, na qual se encontra embriagada no vinho da ira da sua própria prostituição, e que já não caminha segundo a luz do entendimento do Senhor, o nosso Deus, que trouxe a luz ao mundo, mas foi desprezado por um mundo que vive em trevas e escuridão. E esta mensagem é uma mensagem de sobrevivência humana para esta geração, para estes dias, para este ano, para que sobrevivas aquilo que há de vir. Porque são fatos reais diante dos olhos dos que estão embriagados. E se você adentrou, não saia, porque pode salvar a tua família, a tua geração, para que não passes por problemas no qual não terá como solucionar. Por mais dinheiro que você tiver, você não comprará. Você não conseguirá o sustento da tua casa e nem da tua família. As gerações que estão nesta era, existe dois tipos de gerações. Na mesma era, há uma geração maligna, demoníaca, que predomina sobre a humanidade, que não respeitam os pais, não respeitam as mães, que matam, que roubam, que assassinam, que se desviaram do Senhor, o nosso Deus, e não querem um conserto na congregação dos santos. Mas existe uma nova geração nesta era, que é uma geração de verdadeiros conhecedores, adoradores da palavra do Deus eterno. Pessoas que foram feitas especialmente para esta era, para esta data, selados do Senhor nosso Deus, para a salvação desta humanidade. Pessoas, homens e mulheres especiais nas mãos do Senhor. Como existe pessoas que são seladas pelo demônio e não têm salvação. Vieram para trazer o caos, a destruição, a perversidade, a malignidade. Porque uns são comprados e redimidos pelo sangue. Outros fizeram pactos em outras gerações. E tudo reflete na nossa era, nesta era, na qual vivemos os últimos dias da congregação. E iremos congregar com o Santo dos Santos, o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Faraó, tendo aquele sonho, aquela visão, ele se perturba ao teu espírito e ao teu coração. E naquela era, os adivinhos, que representavam a ciência daquela época, os conhecedores, os astrônomos, os que eram sábios, não podiam interpretar-lhe a visão.
E não havia ninguém naquela geração que revelaria o que Deus revelou a José. José sonhou, contou os sonhos, sofreu um impacto, porque quando você tem um crescimento, você vai para o deserto. O deserto da tua vida, que você está passando servindo a Deus, não é para a sua destruição, é para a sua edificação, aprimoração. É para a sua santificação, para a sua busca aumentar. Porque Jesus foi levado ao deserto. Sendo Deus, ele foi provado no deserto. E foi atentado pelo diabo, pelo mal no deserto. Todos os homens de Deus foram levados aos seus desertos. E todos nós que estamos diante do Senhor temos os nossos desertos. Mas o deserto não é um lugar ruim de estar. Se está disperso, sim, você irá se afundar. Mas se está ligado, você irá crescer no Senhor. Porque quando você tem Deus dentro do teu coração e você adora Ele, na grandeza, na tua felicidade, na tua alegria, e você adora Ele também nas suas tristezas, e clama a Ele o teu socorro na tua angústia, tudo fluirá. O conhecimento, porque cada um carrega a tua cruz. Porque Jesus carregou a cruz desta humanidade. As dores, os fardos, os julgos. Mas quando você tem algo especial diante de Deus, que você será aprimorado no conhecimento, cada um passará por algo sensacional, mas não será destruído e nem derrubado, nem por forças das trevas e nem por forças humanas, porque são pré-aprovados e provados do Senhor. Já estão escritos no tabernáculo do santuário de Deus. Assim relata a palavra do Senhor. E o rei do Egito se perturba, e ali está José, dentro de uma prisão, e sem fazer nada. Ele não tinha feito nada. E ali passa o copeiro-chefe e o homem que servia à mesa do rei, que estavam ali para ser julgados. E ambos têm um sonho. E José revela o sonho dos dois pelo poder do Senhor, o Deus, nosso Deus, que o mostrou e o revelou. Deus usa pequenos fatos para te tirar do deserto. Deus está todos os dias falando com esta geração. Muitos passarão por essa mensagem, que é uma mensagem sensacional, espiritual, uma mensagem sobrenatural para a sobrevivência daqueles que têm ouvidos para ouvir e têm olhos para ver, e a palavra testificar no teu coração e entender. José fala, reinterpreta a visão de cada um. Um seria enforcado e o outro seria restituído à mesa de Faraó. E o que foi restituído à mesa de Faraó, ele fala, lembre-se de mim quando lá estiver. Mas quando ele chega lá, ele se esquece de José. E José continua naquela prisão, sob o domínio de Potifar, sendo escravo, sem ter feito nada, sofrendo a consequência daquilo que ele não compreendia e não entendia, mas ele não estava sofrendo, ele estava sendo treinado, ele estava sendo preparado, ele estava sendo forjado, ele estava sendo vivificado, ele estava sendo cheio para que pudesse enfrentar o que iria de vir. Deus sempre revelou aos teus servos, pela boca daqueles que são profetas do Senhor, para que as gerações sobrevivessem às destruições futuras. E esta geração irá sofrer impactos de uma forma como nunca houve, e muitos morrerão por não ouvir a palavra do Senhor. Estamos mais de 42 nações em guerra relatadas, fora as que não são relatadas, colocando que
70% das nações estão em guerras. Guerras de reinos, porque guerras espirituais, todo o planeta Terra está sendo assolado por demônios, que levam milhões para o inferno todos os dias. Almas perecem, descem à sepultura, e já não há esperança sobre estes que foram. Mas aqueles que confiam no Senhor são vivificados, avisados, são restabelecidos, são renovados. Toda ação na terra existe uma reação no céu, e toda guerra na terra há reação em cada nação. Os impostos sobem, aumento de combustível, aumento do alimento, aumento das provisões, aumentos dos medicamentos. A Bíblia nos relata a guerra de Megido, Armagedon. A Bíblia nos relata vários fatos convictos e certos, reais, que acontecerão. E você deve estar ligado dentro da palavra 24/48, buscando o teu conhecimento, para que sobrevivas. Porque Deus, Ele não vai descer ainda e vir pessoalmente te dar o teu alimento. Você tem ouvido para ouvir os profetas de Deus que estão sobre a terra. Assim como foi no princípio, será no fim. O nosso país está envolvido com tiranos, ditadores, malignos, perversos, porque nós temos um governante que serve ao diabo e se vendeu a ele. Se diz bonzinho para aqueles que não têm conhecimentos e são pessoas que não procuram conhecimento no temor do Senhor. Porque quando você tem um governo que está sob o domínio de Deus, que são poucos hoje em todo o planeta Terra, porque a política não presta, não há pessoas que são pessoas boas de coração. Eles fazem aquilo e são obrigados a fazer porque Deus determina que faça. Não porque eles são bons, porque não existe um governante justo nesta terra. O único que é justo é Jesus Cristo. Por isso que eu não voto em homens, o meu voto é de Jesus, o Rei da Glória. Eu não me envolvo nessa podridão. Mas é necessário falar deste ato e deste fato, para que entendais, que se prepares para este ano, para que sobrevivas pela palavra do Senhor. A palavra de Deus nos fala que chegará um tempo, e que este tempo, a pessoa tendo dinheiro, ela trabalhará o mês inteiro para comprar uma saca de arroz, para comprar o teu mantimento, o teu alimento. E também a Bíblia nos relata que assim como foi no princípio, será no fim. José teve uma visão, interpretou uma visão de Faraó, que era o governante daquela era. E por revelar a visão de Faraó, vendo 7 vacas gordas, cheias de carne, e também do mesmo rio surgiam outras 7 vacas magras, pálidas, e as magras comiam as gordas e devoraram, e também 7 espigas cheias, bonitas, e 7 espigas queimadas de vento oriental, e comia as 7 espigas gordas. Não será o mesmo tempo, mas será um tempo bem breve. Mas esse tempo bem breve, milhões morrerão. Não será da mesma forma, mas será como o mesmo fato que houve e está escrito, que muitos terão dinheiro para comprar o teu alimento e não encontrará alimento para comprar. Eu quero te dizer, você que serve a Deus tem que se preparar. Se preparar, não importa o país, a nação na qual você esteja. O mundo está em guerra generalizada para que se cumpra a palavra do Senhor. E é necessário que você faça um estoque de medicamento, um estoque de alimento.
para que você ajunte ao seu celeiro, para quando chegar esse tempo, que não será um tempo muito longo, mas um tempo breve, mas a qual milhões morrerão, porque já morrem de fome. Aqueles que têm riquezas se enriquecerão mais. Os que nada têm, até o pouco que ele tem, lhe será tirado. Assim relata a palavra. Aqueles que trabalham, trabalharão o dobro para se alimentar. E muitos terão dinheiro para comprar e não comprarão. Então é necessário que nós servimos um Deus fiel, justo, verdadeiro, e que nos dá a provisão dentro da tua palavra para que nós nos preparemos para o que há de vir. E o que há de vir sobre toda a terra e assolará por causa das consequências das guerras. A fome chegará em todas as nações. Assim está escrito na palavra de Deus: 1/3 morrerá pelo fogo, pelo gelo, pela água, e pela fome, e pela peste, pelas doenças. E muitos estão dormindo. Muitos estão vendo e achando que estão num palco. É sábado, é sexto. Eu quero ir para balada. Estão dispersos. Esses morrerão de fome, de sede, de frio. Mas você que é servo do Deus Altíssimo e que acompanha a palavra de Deus, se prepare, faça, ajunte remédios, ajunte-se alimentos, porque esse tempo será um tempo bem breve. E se levantará o homem do pecado que já está na terra, verá a paz. E essa era é a era mais difícil, a era que muitos, até os que estão no caminho, se desviarão, perderão a coroa da vida. O tempo é abreviado e está sensacional, de uma forma que nunca houve e nunca mais haverá. Está correndo o ciclo da terra rapidamente para que Deus venha. E porque senão nenhuma carne sobreviverá. Nenhum ser sobreviverá. A terra geme e chora. José interpreta a visão de Faraó, o sonho de Faraó. E ali ele está como escravo. Mas ele está sobre a promessa. Ele está preso no Egito como escravo. Mas ele está sobre a promessa de Deus. E o crente no qual vive sobre a promessa do Senhor, que é a promessa de salvação e de vida eterna, ele sempre é avisado dentro da palavra do Senhor, para que se desperte, para que ouça a voz do Senhor. Muitas gerações morreram por não ouvir e por não enxergar aquilo na qual todos os profetas falaram sobre gerações. Nós temos os relatos de muitos que ouviram. Cidade de Nínive se arrependeu, mas Sodoma e Gomorra não ouviu e foi destruída. Porque quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós preparamos para que sobrevivamos. Deus usou José naquela geração, dando a ele o governo como embaixador e como ministrador do Egito, como governante do Egito, tirando ele da escravidão do homem e colocando ele sobre o trono. Sabe por quê? Para que o Egito e toda a terra sobrevivesse, porque a fome veio assolar a terra. E a fome já nos assola. As guerras estão generalizadas e os alimentos faltarão na prateleira dos supermercados. Os alimentos se encarecerão. Os remédios se encarecerão. Desperta, tu que dormes.
para que os maus dias não cheguem à tua casa. Ouça as palavras do Senhor aos vossos corações. Eu não estou falando para você preparar algo para 7 anos. Não, não é isso. Mas para que você prepare para um breve acontecimento que acontecerá aos nossos olhos. E se você tiver disperso, você não sobreviverá. Porque o ser humano, ele não consegue ficar uma semana sem se alimentar, sem beber água. Você tem que ter o seu sustento, não só espiritual, como sustento material. Então se prepara. Deus usa José. Leva ele, entre todos os irmãos, Deus escolheu simplesmente ele. Por que ele? Porque ele era diferente. Deus não vê o homem como o conhecimento humano. Porque o conhecimento humano, ele vê o homem pelos valores na qual tem. Mas Deus vê o homem, sim, pelo coração. Deus conhece o homem pela busca. Deus conhece o homem segundo as suas intenções, aos seus atos, a sua vida que é acompanhada todos os dias. José agora torna-se governador e ele começa a juntar a provisão no qual Deus revelou a ele para que se ajuntasse durante 7 anos, que era 7 anos de cheia e depois 7 anos de fome. Nós tivemos todos os tempos de cheia e agora chega o tempo da fome. Então se desperta tu que dormes, para que vejais com os teus olhos os acontecimentos e se ligais nas escrituras sagradas, para que não ficais para trás, para que não sofrais as consequências. Porque aquele que está ligado na palavra de Deus, ele não é só ouvinte, ele é praticante, ele pratica a palavra, ele vive na palavra. Não sejais só ouvintes, sejais praticantes da palavra do Senhor, o teu Deus. Sejais praticantes da palavra do Senhor, o teu Deus. Não é só por ouvir, mas é por praticar as obras, a fé, é colocar para que fazer ela funcionar dentro do teu ser. José agora está sobre o Egito como governador, e ali ele junta 7 anos de farturas, os grãos, para que toda a terra pudesse sobreviver. Mas muitos que estavam ali morreram também naquela geração. Sabe por que morreram? Porque não ouviram. Morreram porque mesmo vendo o governador ajuntando para mantimento das gerações, mas ali tinha um único propósito, sabe qual que era? Era de sustentar a família de José. Olha só, porque a família de José era uma família de descendências, de gerações. Mas Deus, ele não faz a bênção só para o justo, ele traz para o injusto também, porque o joio cresce junto com o trigo.
para que nunca mais seja apagado. Eu vou fazer o apelo novamente porque o microfone desligou. Amém? Glória a Deus. Você que não é encontrado escrito no livro da vida, e agora você quer aceitar a Jesus Cristo, você quer estar com Jesus Cristo, porque aquele que não for achado escrito no livro da vida luas. Glória a Deus. Vou fazer um apelo novamente porque o microfone descarregou. Tive que trocar o microfone. Você que eu não estou aqui para pregar religião. Eu não estou aqui para pregar congregação ou placa de igreja. Todos nós somos o único povo, comprado, redimido e lavado pelo sangue do Cordeiro, o único que é digno de desatar o livro da vida. Aquele que não for achado escrito no livro da vida não tem parte com Deus. Você pode ter sido uma boa pessoa, você pode ter vivido a sua vida, ido na igreja, ser religioso, mas você não tem parte com Deus se você não for achado escrito no livro da vida. Para que você seja escrito no livro da vida é simples. É você reconhecer a Jesus Cristo como teu Deus, o teu Senhor. Porque não é o seu pastor que vai te salvar, não sou eu que vou te salvar, não é o padre, o papa. Não é a religião que vai te salvar. Quem vai te salvar é o libertador. Chama-se Jesus, o Rei da Glória, o dono do universo, o Rei da criação, a existência, a conexão de vida, a porta, o caminho e a vida eterna. Só Ele salva. E se você está afastado dos caminhos do Senhor, ou você que não ainda não aceitou a Ele, mas tem o temor do Senhor e quer aceitar ser escrito para que tenha parte no reino dos céus, coloque a mão nos vossos corações e confesse nas suas próprias bocas. Não precisa mandar mensagem e escrever. É no teu íntimo, você e Deus. Fala assim comigo: Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais venha a ser apagado. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma, da minha vida. Senhor, eu te reconheço como meu Deus e te coloco em todos os meus caminhos. Você que está afastado do caminho do Senhor, fala assim comigo: Senhor, reescreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais sejais apagado. Oh, glória a Deus. Quero te dizer para você que entrou agora e não ouviu a mensagem, haverá um tempo de dores, como já está acontecendo. Ajuntai-vos alimentos, para que não falte a provisão do teu sustento. As guerras generalizadas ocasionarão fome em todas as nações e em todos os reinos. Ajuntai provisão de remédio, de medicação, provisão de alimento, porque será um tempo abreviado, mas acontecerá. E mesmo você tendo dinheiro, você não irá comprar. Muitos morrerão. 1/3 da terra morrerá de fome. E você esteja ligado na palavra do Senhor, não na Netflix e não na televisão, nos jornais, mas esteja ligado no manual das Escrituras Sagradas, da Bíblia, acompanhando os fatos pelas mídias, mas estando convicto na certeza da eternidade, que se chama Bíblia Sagrada, o manual da existência, o manual determinado pelo Criador, o manual do conhecimento, o temor e o princípio da sabedoria, que te leva além da ciência, além do conhecimento terreno, além desta vida. Se ligais no trono do Senhor dos exércitos celestiais, que breve ele vem, e até que ele venha, as dores de partos não se findará. E haverá um breve tempo que virá uma falsa paz. E nesse dia é o dia mais
Difícil para esta humanidade que jaz em trevas. Se esquecerão, tentarão apagar o nome do Eterno. E muitos que estão no caminho se desviarão. Eu quero te dizer que depois se revelará e acontecerá. Esse tempo é abreviado. Então se liga, Jesus, ele pode voltar a qualquer momento. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas sabemos os fatos reais. Acontecerá sinais na terra, no céu, rumores de guerras, maremotos, terremotos, pestandades. Assolam a terra, o desamor generalizado. Já não se amam, não se casam, tudo pode fazer. Sodoma e Gomorra se envergonhariam dos nossos atos de hoje, das nossas atitudes terrenas. Agora eu quero orar pela tua vida, que eu vou estar encerrando. Se você ainda não segue este canal, siga este canal, compartilhe a mensagem do Senhor. Aqui eu não estou para ganhar reconhecimento humano, eu estou para pregar a palavra do reino dos céus e a justiça do Senhor. Eu estou aqui porque sou apenas uma voz, não sou pastor. Jesus Cristo é meu pastor, eu não sou digno de ser chamado de pastor. Eu sou uma das vozes que clama ao deserto: se arrependai-vos dos teus maus caminhos, se aliai e endireitais na vereda do Senhor o teu Deus, que te criou, que te formou, e que ele vem transladar esta terra. Se convertai-vos, porque a guerra espiritual é todos os dias, a todos os momentos. Na aurora do dia, o Senhor visita sobre a terra, passeia sobre a terra, vem sobre a terra, ele está sobre a terra. Nada se esconde aos olhos do Senhor, onisciente, onipresente, onipotente, todo-poderoso, soberano, eterno, grandioso, glorioso, aquele no qual te ama verdadeiramente. E você que está no caminho do Senhor, não sejais só ouvinte, mas sejais praticante. Pratique a palavra da eternidade, pratique a palavra da vida, ganhe almas para o Senhor, porque o valor de uma vida você é importante para Deus, que ele se fez como um de nós, uma das menores criações, e veio pela minha vida e pela tua vida, pelos meus pecados e os teus pecados. Hoje os teus fardos, os teus julgos são perdoados. A cada dia devemos nos arrepender, devemos pedir perdão todos os dias. A misericórdia do Senhor, porque a graça dele nos cobre para que nos perdoe todos os dias. Mas haverá o tempo do fim da graça, e esse tempo é chegado, e quando for retirado, os que zombam, os que não aceitaram, porque aquele que aceitar viverá, aquele que não aceitar morto, destituído da glória do Senhor já estás. A palavra ela é fato, é exata e convicta. Aqui eu não vou pedir carro, não vou pedir casa, não vou pedir prosperidade. Aqui eu vou pedir a tua alma que se entregue ao Senhor, os teus caminhos se alinhem na vereda do Senhor, os teus caminhos busquem ao Senhor, para que tenhas vida eterna, que é ele que dá esta vida, não sou eu. O teu dinheiro não compra, a tua casa não compra, o teu carro não compra. É o teu conhecimento e a tua busca, a tua aceitação é o que te leva aos céus. E muitos têm adorado homens, demônios, doutrina de demônios. Jesus Cristo não é religião, não é o seu cabelo, a sua barba, não é a sua roupa. Ele não quer o seu dinheiro, o seu dízimo gordo. Ele quer sim um coração, verdadeiro dízimo, sacrifício agradável ao Senhor. Um coração contrito, quebrantado, compungido, alinhado na presença do Eterno, do Rei da Glória. Isto ele quer. Andai com o Senhor, caminhai com o Senhor, sejais templo do Senhor, mas sejais habitação perpétua do Eterno dentro dos vossos corações. Se você está doente, se você está enfermo, eu vou orar pelas suas vidas. Ou tem um familiar enfermo, se desligue deste mundo agora, neste momento. Libere o perdão do teu coração, toda mágoa e rancor, aos teus perseguidores, aos teus inimigos. Coloque todas as tuas dificuldades diante do Senhor, que eu vou clamar ao Senhor pela tua vida. Eu não sei o teu nome, mas Ele sabe o nome de cada um que está aqui neste momento, de cada um que está ouvindo a palavra do Senhor. Ele conhece até o fio dos teus cabelos, são contados diante da presença do Senhor. Ele conhece o teu levantar, o teu deitar, o teu agir, o teu falar, o teu pensar, o teu praticar, o teu viver. Senhor meu Deus, em nome do Pai, Jesus Cristo, em nome do Filho, Jesus Cristo, em nome do Espírito Santo de Deus, e no nome dos 7 Espíritos que se movem sobre o trono.
Senhor, vai na tua plenitude, enviando comitiva dos teus anjos, e o Deus Altíssimo desça sobre estas vidas, sobre a casa, sobre a família, com o manto da tua glória, revestindo a eles, do alto da cabeça à planta dos pés, curando toda a genética humana, do alto da cabeça todas as células sejam restauradas, regeneradas, restituídas, que todas as doenças físicas, mentais e corporais saia pelo nome de Jesus. Que toda potestade, malignidade, que todas as cadeias, grilhões do inferno, obras de macumbaria, idolatria, feitiçaria, tudo que foi feito no centro do inferno para a destruição dessas vidas, eu determino pelo nome de Jesus, porque o poder do nome de Jesus é o que determina vida, é o que determina cura, é o que determina milagre e maravilhas. Então, em nome de Jesus Cristo, sejais curados, libertos, restaurados, sejais restituídos, e que toda potestade maligna bata em retirada pelo nome de Jesus Cristo, pelo nome de Jesus. Assim Deus vos abençoe neste dia. A paz do Senhor, que Deus te dê um bom final de semana na proteção, na graça e na presença do Espírito do Senhor, o nosso Deus. Caminha com o Senhor, o teu Deus. Busque ao Senhor no teu íntimo. Não se desfaleça pelos acontecimentos terrenos e por uma geração que não tem amor. Mas amai ao Senhor, ao teu Deus, diante de todas as coisas, acima do teu pai, da tua mãe, acima dos teus bens, acima da sua própria vida, porque aquele que ama a sua própria vida neste mundo não é digno de Deus. Porque quando você deixa de amar ao mundo e caminha para o reino dos céus, você está amando a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas e fazer a vontade do Senhor, para que sejamos purificados, vivificados e santificados, porque naquele dia Ele restaurará ao ser humano, voltará a ser eterno, voltará a ser equitério novamente, não barro. As suas células serão sobrenaturais. O seu DNA se converterá num corpo celeste de glória, revestido a mortalidade de imortalidade. E ali se perguntará: onde está a morte, o inferno? Onde está o seu aguilhão? Porque Ele é o dono da vida. A conexão e te ama verdadeiramente. Vos revesti-vos da palavra do Senhor, o teu Deus. Vos enchai da presença do Espírito Santo do Senhor em vossos corações. Gravai a cada palavra do Senhor, o teu Deus, a Bíblia Sagrada nas tábuas dos vossos corações. Praticais, vivei pela fé, não pela lei, e sim pela graça, porque a graça será retirada, mas aquele que está na fé será salvo pelo poder do nome de Jesus Cristo. Pregue a palavra, ganhe vidas e almas. Não se envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo. Sejais firme e forte. Ao que vencer, receberá a coroa da vida, segundo as tuas obras, não obras de trabalhos materiais, mas obras que edificam e salvam vidas e almas para o reino de Deus. Porque você será conhecido segundo as suas obras. As obras são as obras. Te pedi, tive fome, te pedi e me deste de comer. Tive sede, pedi, me deste de beber. Estava nu, me deste o que vestir. Mas quando fizemos isto? Quando ajudaste um dos pequeninos na terra. Assim fizeste a Deus. Não dê o que sobre o que falte. Ajude com todo o coração. Tenha um coração com amor infinito, ágape do Senhor, o teu Deus, que te amou e esvaiu cada gota de sangue na cruz do Calvário, pela minha vida, pela tua vida, pelos meus pecados, pelos teus pecados. Faltam 4 minutos e 52 segundos para acabar a transmissão. Eu quero te dizer nesta manhã e neste dia, você que fez os seus projetos, os teus planos diante dos teus conhecimentos, coloque diante do Senhor, coloque no altar do Senhor. Não precisa, não conte os teus sonhos a ninguém. Conte aquilo no qual Deus te revelar, se for uma visão que for edificar e que for salvar vidas. Sim, aí você conte. Mas aquilo que é particular, tua busca,
Muitas das vezes nós oramos no nosso quarto. O mal está tragando ao derredor, andando, bramindo ao derredor. Porque o inimigo, ele não é onisciente. Ele não pode estar em todos os lugares. Então eles trabalham numa hierarquia. São demônios, legiões, e são espíritos imundos. Eles trabalham ouvindo, estão ao seu derredor, dentro da guerra espiritual, ouvindo tudo o que você fala, o que sai da tua boca. Então, até mesmo na hora de orar, dependendo do tipo de oração que você for fazer e o local que você for fazer, ore em pensamento. Porque antes de falar, Deus sabe o que vai pensar. E o inimigo não pode saber o que você pensa na sua mente. Ele ouve da tua boca o que você fala e testifica por ela e trabalha em cima. Por isso que esses que se dizem ser médios, se dizem ser, eles revelam até o dia da sua vida que você está ali. Mas o futuro eles não revelam, porque o futuro pertence somente a Deus. E existe só um Deus que revela o futuro e a provisão do que há de vir. Chama-se Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, o caminho, a verdade e a vida, o Rei Criador dos céus e da terra, o glorificado, o exaltado, o maravilhoso, a existência, a conexão de vida, a excelência. Você pode glorificar a este Deus. Você que adentrou este canal, está encerrando já. Faltam 3 minutos e 2 segundos. Se prepare sobre as suas dispensas, a provisão de alimento, de água, de remédio, para que sobrevivas. As nações e reinos estão em guerras e afetará. A fome chegará a todas as nações. Num período breve, então junte alimento, junte provisão, para que você tenha o sustento da tua casa, da tua família, porque muitos morrerão de fome. Muitos terão dinheiro para comprar e não comprarão. Então se prepares, porque chegará a todos os reinos e a todas as nações. Isso são consequências e fatos dentro da Bíblia Sagrada. Assim como foi no princípio, na época de José no Egito, assim será nesta era, mas o tempo será abreviado. Não da mesma forma, muito rápido, mas 1/3 da humanidade morrerá pela fome. Porque muitos terão dinheiro e não comprarão. Então desperta tu que dormes, fique ligado no trono do Senhor, não só acompanhando os jornais, mas acompanhando a palavra do Eterno, do Deus Criador dos céus e da terra, e buscar entendimento todos os dias, dobrando o teu joelho, tendo a tua conexão com o nosso Deus, com o nosso Senhor, que Ele é maravilhoso e poderoso, aquele que revela o presente e o futuro. Ele está no presente, no futuro e no passado. Ele está lá na frente e alcança a cada vida, a cada ser. Então devemos nos preparar para que não pereçamos diante destas consequências terrenas que já está escrito. E tudo isso, não tenhas medo, que são os sinais. E isso é necessário que aconteça, porque está escrito na palavra eterna. Então juntai aos seus celeiros, fazei uma dispensa para que sobrevivais quando a fome generalizar na terra por um breve período, porque os alimentos voltarão nas prateleiras do supermercado. Não importa se você tem dinheiro, você não comprará. Muitos morrerão de fome, de sede, de frio, como já morrem. Isto é bíblico, e por esses tempos acontecerá. Desperta tu que dormes, glorifique e exalte ao nome do Senhor. Eu não estou aqui para fazer sensacionalismo, eu estou aqui para alertar dentro da palavra do Senhor, o nosso Deus. Que a paz do Senhor esteja convosco. Que o Espírito Santo de Deus pleiteie e permeie o teu ser, aos vossos corações. Que Deus abra aos vossos entendimentos, revelando, dando sonhos e visões. Que Deus possa usar a cada um de vós, na plenitude e no poder da sabedoria do entendimento, do Deus único, fiel e verdadeiro, Jesus Cristo, o Rei da Glória. Que o Espírito Santo chegue às vossas casas, aos vossos bairros, aos vossos lares, aos vossos estados, países, nações e reinos. Que chegue a plenitude do poder, espalhando e dissipando todo o mal dentro dos vossos corações. A paz do